Olá, meus amigos e minhas amigas. Parece que as tropas russas chegaram ao coração da cidade de Vuhledar e é com esse assunto que iniciamos o vídeo de hoje. Vuhledar, para quem não sabe, é um ponto estratégico na guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A cidade fica em uma posição elevada, o que dá uma grande vantagem para quem está controlando especialmente no uso da artilharia. Por isso essa batalha por Vuhledar é tão importante. Quem dominar essa cidade vai ter o controle de uma área fundamental para a movimentação de tropas e suprimentos, além de conseguir atacar com mais facilidade as posições inimigas. Para vocês terem uma ideia de como a coisa está complicada por lá, o próprio governador da região de Donetsk, Vadim Filashkin, disse que os russos já estão quase no centro da cidade. A situação, segundo ele, é muito difícil. Os russos intensificaram os ataques nos últimos dias e as tropas ucranianas que estão ali defendendo têm sofrido bastante pressão. Vuhledar tem uma importância estratégica porque fica no ponto onde os frontes do leste e do sul da Ucrânia acabam se encontrando. Ou seja, quem controlar Vuhledar pode abrir caminho para avanços em outras áreas. E tem outro fator que torna essa cidade ainda mais relevante. Ela está perto de uma linha ferroviária que conecta a Crimeia ao Donbás, regiões que a Rússia já controla em grande parte. Se a Rússia conseguir dominar completamente Vuhledar, isso pode facilitar ainda mais a movimentação das tropas russas e o controle sobre outras partes da região. Além disso, essa cidade era um ponto de onde a Ucrânia atacava as linhas de suprimento russas, o que dificultava bastante a logística do inimigo. Perder Vuhledar nesse sentido seria uma complicação enorme para os ucranianos. Essa tentativa de captura de Vuhledar está sendo extremamente custosa para a Rússia. Eles já tentaram tomar a cidade várias vezes antes, mas foram repelidos pelos ucranianos. O que mudou agora é que dessa vez eles conseguiram se aproximar mais do centro da cidade e estão tentando encurralar as tropas ucranianas, criando o que eles chamam de mini cauldron, ou seja, um cerco para impedir que os ucranianos recebam reforços ou saiam da cidade. E segundo alguns blogueiros militares russos, esse cerco já foi fechado, o que significa que pode não ter mais como os ucranianos escaparem. Agora vocês imaginem a pressão que isso coloca nas forças ucranianas que estão defendendo a cidade. A Ucrânia ainda não divulgou muitas informações sobre a situação exata de suas tropas em Vuhledar, mas sabemos que a defesa ali tem sido fundamental para impedir um avanço russo mais rápido na região. Se Vuhledar cair, isso vai complicar muito a posição da Ucrânia, principalmente na região de Kharkiv, que é outra área de importância estratégica. Antes da guerra, Vuhledar tinha cerca de 14 mil habitantes. Agora, o governador Filashkin disse que só restam 107 civis na cidade. A maioria das pessoas já fugiu ou foi evacuada e os que ficaram estão vivendo em condições terríveis, cercados por destruição. A cidade está praticamente em ruínas, com todos os prédios danificados ou destruídos pelos combates. Bom, na opinião da Rússia, a Ucrânia está funcionando como uma espécie de proxy da OTAN, que seria um proxy dos Estados Unidos. Nessa linha de raciocínio, Moscou tem se dirigido cada vez mais de forma direta aos Estados Unidos. Segundo o Kremlin, eles estão se preparando para um confronto de longo prazo com Washington. Quem falou sobre isso foi o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Ryabkov, que disse que Moscou não tem mais ilusões sobre as relações com Washington, já que, segundo ele, existe um consenso bipartidário nos Estados Unidos contra a Rússia. Ryabkov foi bem claro ao afirmar que a Rússia está pronta para esse enfrentamento em todos os sentidos, e já mandou vários avisos para os americanos. Segundo ele, Moscou quer garantir que os Estados Unidos não subestimem a determinação russa. Agora, esse conflito entre a Rússia e o Ocidente, gente, chegou ao que as autoridades russas estão chamando de fase mais perigosa. E para complicar ainda mais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky vem pedindo aos seus aliados que permitam o uso de mísseis de longo alcance para atingir alvos dentro da Rússia, o que poderia limitar a capacidade de Moscou de lançar novos ataques. Na semana passada, Putin deixou bem claro, embora alguns tenham falado que se tratava de um blefe, de que se a Rússia for atacada com mísseis convencionais, Moscou pode responder com armas nucleares. Além disso, ele destacou que qualquer ataque apoiado por uma potência nuclear seria visto pela Rússia como um ataque conjunto, o que aumenta ainda mais o nível de tensão. Enquanto isso, os ataques à Ucrânia continuam. Na manhã de hoje, terça-feira, as forças russas atacaram a cidade de Kherson, no sul do país, resultando em 6 mortes, deixando outras 6 pessoas feridas. Esse ataque ocorreu por volta das 9 horas da manhã, atingindo um ponto central de ônibus. Gente, as informações vêm das autoridades regionais e dos promotores ucranianos, que confirmaram o ocorrido. Segundo o governador de Kherson, Oleksandr Prokudin, o ataque também afetou o mercado central, onde muitos moradores estavam fazendo compras naquele momento. Mas não fica por aí.
Em Zaporizhia, no sudeste da Ucrânia, houve outro ataque com bombas aéreas, onde uma pessoa morreu e 6 ficaram feridas. Segundo o governador da região, Ivan Fedorov, os alvos foram áreas residenciais e infraestruturas importantes. Bom, gente, mudando de assunto, o ministro da Defesa da Ucrânia, Rustem Umerov, anunciou nesta terça-feira uma grande reformulação no alto escalão da defesa, demitindo 3 de seus vice-ministros e a secretária do ministério. Entre os demitidos estão Stanislav Haider, Oleksandr Seriv e o Yuri Dzigir, além de Lyudmila Darahan, que era secretária do ministério. Segundo Umerov, o objetivo dessa mudança é dar continuidade ao processo de limpeza no sistema de compras, uma área que tem sido alvo de esforços anticorrupção dentro do governo. Ele destacou que está trabalhando em estreita cooperação com as autoridades de segurança e órgãos anticorrupção para garantir que o sistema funcione de maneira transparente, especialmente em tempos tão delicados como os de guerra. Gente, fica claro que esses escândalos de corrupção acabam comprometendo a eficiência dos recursos ocidentais, além de colocar em dúvida se os recursos enviados para apoiar o esforço de guerra realmente chegarão na ponta, no campo de batalha, ou vão terminar nos bolsos dos magnatas da burocracia de Kiev. Bom, mudando de assunto, gente, as tensões entre Israel e Irã estão chegando a um nível muito perigoso. Pela manhã, havia relatos de que um ataque iraniano contra Israel poderia acontecer nas próximas horas. As informações de autoridades dos Estados Unidos e de Israel orientavam os preparativos para esse ataque, e a Casa Branca deixou claro que estava apoiando as preparações de defesa de Israel. E não é que agorinha, isso aconteceu? Isso mesmo, gente. Com isso, a situação no Oriente Médio toma proporções extremamente graves. Segundo agências de notícias, o exército israelense confirmou que mísseis foram lançados diretamente do Irã em direção a Israel. Sirenes de ataque aéreo foram ouvidas em Tel Aviv e agora também em Jerusalém. De acordo com as forças de defesa de Israel, todos os civis israelenses já estão em abrigos, enquanto os foguetes iranianos estão sendo disparados contra o país. Além disso, Israel tomou medidas drásticas e suspendeu todos os voos no aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv. O espaço aéreo de Israel foi fechado e, segundo a Reuters, o Iraque também fechou seu espaço aéreo. O Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã assumiu a responsabilidade pelo lançamento desses mísseis, afirmando que o ataque é uma retaliação direta pelos assassinatos de líderes de suas principais forças aliadas na região, o Hezbollah e o Hamas. O Irã afirma que esse ataque é uma resposta à morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, que foi morto em Teherã em julho, e também pela morte de Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah, que ocorreu no Líbano, e também do vice-comandante da Guarda Revolucionária, Abbas Niforushan, na semana passada. A rádio do Exército de Israel relatou que quase 200 mísseis foram disparados do Irã em direção a Israel, mas ainda não há informações exatas sobre quantos mísseis atingiram os alvos. Relatos de testemunha falam de mísseis cruzando o céu enquanto uma segunda onda de ataques foi vista sobre Jerusalém, com flashes brilhantes de interceptações que iluminaram o céu, seguidos por explosões em toda a cidade. Um alto funcionário dos Estados Unidos, inclusive, já havia alertado que um ataque direto contra Israel traria consequências severas para o Irã. Bom, o ataque ocorreu, e agora se espera um desdobramento. O Irã afirma que foi uma retaliação e que, se Israel responder, haverá outro ataque. A questão é, será que Netanyahu vai assimilar o golpe como uma retaliação e dar alguma resposta leve para acalmar a situação, ou a situação realmente vai escalar? E Biden? Qual será a reação? Será que as eleições terão algum peso nisso? Bom, gente, vamos acompanhar. Agora, no campo de batalha, as operações israelenses continuam intensas. Hoje, terça-feira, forças de comando e paraquedistas israelenses lançaram novas incursões no sul do Líbano. Enquanto isso, o Hezbollah afirmou que disparou uma série de mísseis contra Israel, inclusive perto de Tel Aviv, atacando posições militares e, segundo eles, até a sede da agência de inteligência israelense, o Mossad. Os ataques causaram ferimentos em 2 pessoas por estilhaço e uma parte de um míssil caiu em uma estrada próxima à cidade de Kfar Kazim, ao leste de Tel Aviv. O governo israelense afirma que as operações em solo libanês têm como objetivo atacar as fortalezas do Hezbollah ao longo da fronteira, evitando uma repetição do ataque devastador que o Hamas realizou no sul de Israel no ano passado. De acordo com os militares israelenses, as investidas revelaram planos do Hezbollah para invadir Israel, o que teria sido documentado em vídeos e mapas que eles prometem apresentar à comunidade internacional.
Com os ataques aéreos e terrestres se intensificando, há um grande temor de que o conflito se espalhe por toda a região. A comunidade internacional já demonstrou preocupação com o secretário de Relações Exteriores britânico, David Lammy, pedindo que Israel evite se enredar em um conflito prolongado no Líbano. O primeiro-ministro interino do país, Najib Mikati, fez um alerta forte hoje durante uma reunião com a Organização das Nações Unidas e embaixadores de países doadores. Ele afirmou que o Líbano está enfrentando uma das fases mais perigosas de sua história. Durante essa reunião foi feito um apelo conjunto por mais de 400 milhões de dólares em ajuda para lidar com a escalada dos conflitos que tem devastado o país. Desde o início das hostilidades, em 8 de outubro, mais de 1.700 pessoas foram mortas no Líbano, a maioria desde que Israel intensificou sua campanha militar em setembro. Israel, que vem atacando o Hezbollah com força, também deu sinais de que está preparado para uma invasão em grande escala no Líbano, com o objetivo de garantir que milhares de cidadãos israelenses que fugiram dos ataques com foguetes do Hezbollah possam voltar para suas casas perto da fronteira norte. Bom, gente, essa iminente ofensiva terrestre está gerando muita preocupação no Líbano. Abu Alá, morador da cidade portuária de Sidon, no sul do país, expressou a revolta que muitos libaneses sentem, afirmando que dessa vez não será só o Hezbollah que vai lutar contra Israel, mas sim todo o Líbano. Ele disse que o país está determinado a lutar por conta dos massacres que, segundo ele, Israel cometeu tanto em Gaza quanto no Líbano. E não para por aí. Os aliados do Irã, como o Hezbollah e os Houthis no Iêmen e grupos armados no Iraque, também têm lançado ataques na região em apoio ao Hamas na guerra em Gaza. Na terça-feira, os Houthis lançaram ataques com drones contra postos militares israelenses em Tel Aviv e Eliat, isso conforme anunciado por Yami Shari, porta-voz militar do grupo. Gente, a violência não está restrita apenas ao Líbano e a Gaza. Em Damasco, na Síria, um ataque aéreo israelense matou 3 civis e deixou outros 9 feridos. Isso de acordo com a mídia estatal síria. Israel, como de costume, não comentou sobre o ataque. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.